pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje vamos conversar sobre A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Bem, pessoal, esse livro aqui ele divide opiniões, há quem ame, há quem odeie, e eu gostei bastante. Fiz duas leituras para poder captar um pouco mais da genialidade desse autor, porque na primeira leitura às vezes você pode deixar passar muita coisa, e talvez seja por isso que algumas pessoas não gostem muito desse livro, porque ele, na minha opinião, é um livro que exige releitura. Bem, esse é o livro mais conhecido do Milan Kundera, ele tem um filme baseado nele, né? Esse livro saiu em 1983. Essa minha edição é uma edição física da Companhia das Letras, da Companhia de Bolso, né, do selo Companhia de Bolso, e eu gostei bastante, viu? Ele tem uma versão em capa dura bem bonita, também vou deixar a foto aqui para vocês, muito linda também da Companhia das Letras, mas essa edição de bolso me satisfez bastante, o toque da capa é bem gostoso, a qualidade das páginas também é ótima, gostei bastante. Então, esse livro aqui não tem e-book, viu, gente? Diga-se de passagem. Não compramos o físico porque não tinha o livro digital à disposição, né? Essa edição nova aqui da Companhia das Letras. Bem, então o que o Milan Kundera vai trazer? Ele vai trazer a história de 4 personagens no contexto do comunismo tcheco, né? O Milan Kundera é tcheco. E ele vai trazer essas histórias entrelaçadas de 4 personagens no momento da ocupação soviética da cidade de Praga. E isso é ótimo, porque você pode fazer diversas leituras dessa obra. Você pode fazer uma leitura pelo viés histórico, você pode fazer uma leitura pelo viés dos relacionamentos dos personagens, você pode fazer uma leitura pelo viés psicológico dos personagens, porque é tudo muito rico nessa obra. Então, apesar de ele não ser um livro longo, vocês podem ver, ele tem cerca de 300 páginas, 306 páginas esse aqui tem. Então esse livro tem muitas frases de efeito, ele é bem legal, ele trata de diversos temas, então ele vai abordar esses relacionamentos, ele vai abordar esse lado histórico, ele vai abordar aspectos psicológicos. E tudo isso centrado em duas grandes ideias. Então, Kundera vai pegar o conceito do Parmênides de positivo e negativo e vai tentar aplicar na questão do leve e do pesado. Ele vai dizer que é muito difícil estabelecer entre leve e pesado o que é positivo e o que é negativo. E ele vai explorar isso ao longo de toda a obra. De outro lado, ele também vai explicar a ideia do eterno retorno, do Nietzsche, dizendo também que o eterno retorno significa que uma pessoa vive a mesma vida diversas vezes. Então ela vai reviver algumas situações ao longo da sua história. E isso acontece aqui também. Então, na primeira leitura você pode acabar esquecendo esses detalhes, mas na segunda ou na terceira você já vai perceber que ele vai trazer esse eterno retorno em diversos momentos, em diversos aspectos diferentes, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista pessoal dos personagens. Então é fantástico, é muito legal mesmo você explorar esses diferentes olhares, né, essas diferentes formas de ler esse livro. Então, basicamente, nós temos 4 personagens, né? 4 seres humanos e um cachorrinho. E, na verdade, é uma cadela, né? E aqui eu vou deixar um puxão de orelha aqui na revisão desse livro, porque Karenin, que é a cachorrinha da Teresa e do Thomas, né, mais da Teresa, ela é fêmea. E, num dado momento aqui, ela aparece como macho. Então, atenção aqui na revisão, viu, gente? Prestem atenção, Karenin é fêmea. Então, os 4 personagens principais são Thomas, Teresa, Sabina e Franz. E esses personagens vão se relacionar entre si. Cada um deles, há quem diga que eles são muito estereotipados ou que eles têm características muito forçadas, mas ao mesmo tempo eu acho que o Kundera colocou uma certa profundidade psicológica neles, porque você consegue antever, né, você vê ali neles o leve e o pesado de cada um. Então o Thomas ele é um médico e que ao longo do livro ele vai acabar largando sua profissão para virar lavador de vidraças. Teresa é uma garçonete, ela trabalha num restaurante e ela vai se apaixonar, conhecer Thomas, vai chegar na vida dele e depois ela vai se tornar fotógrafa. Sabina, ela é uma artista plástica, ela conhece muitas pessoas no meio artístico, ela que consegue esse emprego de fotógrafa para Teresa e ela é amante do Thomas. Aliás, não a única, porque Thomas tem muitas amantes. Thomas é um verdadeiro libertino, ele tem centenas de amantes, diria quase chegar na casa dos milhares, mas acho que fica nas centenas mesmo. E Franz, ele é um professor universitário e ele também é amante da Sabina, né? Ele dá aulas, ele é casado, ele tem uma filha e ele tem essa amante. Ele só tem uma amante, que é a Sabina. Bem, então já vocês puderam ver que eles têm características muito fortes.
O Thomas é esse libertino, ele tem muitas amantes e mesmo depois que ele entra a Teresa na vida dele, ele continua tendo essas amantes. Então o Thomas é mostrado como um personagem leve no amor, né? Mas ao mesmo tempo Thomas também é pesado nos seus ideais. Por que ele vira lavador de vidraças? Porque ele não cede ao comunismo, ele não cede ao regime comunista que queria fazer com que ele se retratasse de uma declaração que ele fez sobre os comunistas e ele não se retrata. Então vocês estão vendo essa dualidade? Apesar dele ser leve no amor, ele é um idealista, né? De outro lado, a Teresa, ela é uma mulher que tem um passado interessante do ponto de vista psicológico, porque ela tem uma relação muito complicada com a mãe, né, uma relação difícil com essa mãe, e ela chega extremamente pesada na vida do Thomas. Né? Então ele sempre fala que ela chegou pesadíssima, com uma mala super pesada e como um bebê no cesto também, e na beira da cama dele. Então, as frases desse livro são ótimas, vale muito a pena, viu? É prestar atenção na forma que ele usa essas palavras para mostrar o leve e o pesado. A Sabina, de outro lado, ela é uma artista plástica, ela não tem um relacionamento fixo, ela tem amantes, né? Seja o Tomás, seja o próprio Franz, e ela tem essa leveza, ela não quer se prender a ninguém, né? Tanto que num dado momento ela simplesmente foge do país. Aliás, existem muitas idas e vindas, né? Eles saem de Praga, alguns personagens saem de Praga, vão para a Suíça, para Genebra, para Zurique. Então, isso antes do comunismo fechar literalmente as fronteiras lá da República Tcheca, né? Que na época ainda era a Tchecoslováquia. O Franz, finalmente, esse professor universitário, ele é também considerado um personagem pesado, porque ele se prende bastante, né? Apesar dele ter o lado leve de sair fora, né, da fidelidade do casamento, ele tem um lado pesado, que é porque ele tem essa única amante, que é a Sabina, e ele é totalmente dependente e carente em relação a ela, né? Então vocês vão vendo que existe esse pano psicológico dos personagens, né, esse pano de fundo, mas de outro lado a gente tem também o contexto histórico, que é a ocupação russa na Tchecoslováquia. Então a história desse livro se desenrola ao longo de algumas décadas, né? Ela passa muito tempo nessa história. Começa mais ou menos em 1965, 66 e vai até os anos 80. O comunismo, né, na Tchecoslováquia, ele durou cerca de 40 anos. Aliás, em Praga existe até o Museu do Comunismo. Se você ainda não viu, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre pontos turísticos de Praga. Eu vou deixar um card aqui para quem estiver vendo no YouTube. Então vejam lá, tem esse vídeo que eu comento, que eu visitei esse Museu do Comunismo. E o comunismo deixou uma marca muito forte na Tchecoslováquia. Então a época que começa aqui, né, que ela é retratada de forma mais forte, é a Primavera de Praga, que aconteceu por volta de 1968. Foi uma tentativa de liberalização do comunismo na Tchecoslováquia pelo Dubček, que falhou miseravelmente porque ocorre uma invasão russa na Tchecoslováquia com tanques e tudo mais. E a Primavera de Praga acaba não funcionando nessa liberalização e o comunismo permanece lá até o final dos anos 80. E é interessante notar que o Kundera aqui vai trazer muitas observações sobre o comunismo, várias reflexões sobre o totalitarismo, sobre os horrores do comunismo e mostrando, né, essa coisa do leve e do pesado e do eterno retorno também. Porque aqui um dos capítulos se chama A Grande Marcha. E a Grande Marcha, na história, ela significou aquela marcha do exército do Mao Tse-tung na China para a tomada do poder e instauração do comunismo. E aqui no final, ela a Grande Marcha, existe uma Grande Marcha, mas é contra o comunismo. Então vocês percebam que não é coincidência, né? É o eterno retorno do Nietzsche. Então tá vendo que fascinante que é fazer uma segunda leitura dessa obra? Porque aí você deixa de prestar atenção nas características desses relacionamentos dos personagens, que aliás tem um conteúdo erótico muito forte, né? Tem muitas cenas eróticas aqui. E às vezes você pode deixar de prestar atenção nesse lado histórico que é tão rico também, né? Então esse lado da Primavera de Praga, que foi um resultado de um grande movimento, né, no mundo todo. 68 é uma época muito conhecida no mundo, porque a partir dos anos 60, começo dos anos 70, houve um aumento exponencial da população estudantil na Europa e os estudantes acabaram incitando revoluções, né, contra esses regimes totalitários de até então, colocando essas novas ideias e instigando setores da sociedade a se rebelarem contra esses regimes.
Então a Primavera de Praga é resultado dessa popularização da educação, né, desse aumento do número de estudantes, e acaba infelizmente falhando, né, nesse aspecto porque ocorre a ocupação russa. Interessante notar aqui também nesse livro que eles mencionam um episódio interessante da história de Praga, que é a retirada do nome das ruas, do nome tcheco das ruas, né, que tinham referências à história da República Tcheca, e eles tiraram esses nomes para confundir os russos no momento da ocupação. E esse tiro acaba saindo um pouco pela culatra, porque de fato os russos ficam perdidos, mas depois eles rebatizam todas as ruas, praças com nomes russos. Então, leva uma reflexão também de que até isso, né, até os nomes das ruas são aspectos da história de um povo que acaba ficando esquecida quando tudo isso é transformado, né, pelos russos. Então vejam que interessante, mais um tema aqui para a gente explorar na insustentável leveza do ser. Um outro tema que eu gostei bastante aqui nesse livro é como o Milan Kundera ele conceitua e trata o que é chamado de kit. O kit ele é um conceito normalmente aplicado na arte, eu pelo menos o conhecia assim, né? E que significa uma arte meio de mau gosto, uma arte que é a reprodução de uma arte melhor, é uma coisa meio de mau gosto. E como o Kundera traz aqui, ele vai trazer sobre o kit totalitário do comunismo. O que é o kit aqui para o Milan Kundera? Ele é a negação de tudo aquilo que é essencialmente inaceitável. Então é aquele disfarce, é aquela passada de pano em cima de algo que é horrível para torná-lo algo legal. E aí ele traz esse conceito de kit também em diversos momentos da história. A gente só vai ter acesso a esse conceito do kit muito mais lá pra frente. Mas se você reler, ele vai aparecer de várias formas diferentes ao longo da história. Então ele vai falar que o kit do comunismo é o evento do 1º de maio, em que as pessoas vão lá, é uma grande festa, todo mundo comemorando, dizendo viva a vida, quando na verdade é um regime horroroso, com diversas atrocidades, né? Então ele fala que ele esconde os gulags, né? Então essa festa do 1º de maio, esse slogan do Viva a Vida, né? Que a Sabina fala muito disso, é mais voltado à personagem da Sabina, né? Quando ela fala desse kit comunista. Então essa coisa toda, né? Esconde uma realidade muito ruim. E esse kit a Sabina enfrenta toda a sua vida, porque ela fala que para ela o kit da Sabina é a família. Porque a Sabina é uma personagem que vem através de várias traições. Para ela a traição permeia toda a sua vida. Então para ela a primeira traição dela foi o pai, né? E aqui nós temos um lado freudiano da história, né? Dessas relações entre pais e filhos, seja pela Sabina como também pela Teresa. Então ela vem com essas traições e o kit dela então é aquela família do comercial de margarina. Mas esse kit também existe para outros personagens. Então ele existe para o comunismo, ele existe para Sabina, ele existe para o próprio Franz, porque o Franz ele é um professor universitário casado, só que assim, ele não quer ser um infiel tão mal assim. Ele só trai a mulher dele em outras cidades. Ele não consegue ter uma relação sexual com a sua amante na mesma cidade em que sua mulher está. Então isso é o kit do Franz, não é? E também da mesma forma, a questão do eterno retorno, ela aparece não apenas no lado histórico, como eu já mencionei na Grande Marcha, como ela também aparece nas vidas dos personagens. Então a personagem da Teresa, ela é extremamente traumatizada pela questão da nudez, porque a sua mãe, ela era uma mulher daquele tipo que não... Ela era totalmente, vamos dizer, a descrição do Kundera é até um pouco escatológica, da forma como a mãe da Teresa encarava o próprio corpo, encarava a nudez, encarava o sexo, né? Então a Teresa tem um grande trauma disso. E na vida pessoal dela, quando ela encontra o Thomas, ele é do tipo que ele olha para a mulher e fala assim: tire a roupa. Então ela tem esse confronto com a nudez de uma forma, vamos dizer, quase que violenta, não apenas no seu passado, como também no seu presente com o Thomas, que é um homem que ela ama, né? Então a Teresa também é uma personagem de muitos sonhos. Então esse eterno retorno, né? Retomando aqui, ele tem um eterno retorno da nudez para ela, né? E ela é uma personagem cheia de sonhos. E sonhos que à primeira vista eles parecem muito estranhos, mas eles todos têm uma relação com os fatos, os acontecimentos dessa história. Então você também pode pegar e ficar prestando atenção nos sonhos da Teresa e fazendo as relações desses sonhos com as coisas que acontecem ao longo do livro. Mas no final tem um sonho dela lá que na primeira leitura eu olhei e falei: nossa, mas o que tem a ver isso? Tem tudo a ver com o comecinho da história,
né? Então vejam que livro genial, né, gente? Então eu acho que ele agrada diversos leitores, porque você pode gostar de alguma faceta desse livro. Eu acho difícil, viu? Muito provavelmente, eu tenho quase certeza que quem não gostou muito dessa leitura não soube explorar todos esses aspectos, né? Eu acho que vale dar uma segunda chance para esse livro se você não gostou muito dele, viu? Eu achei que o Kundera foi bastante genial na sua forma de colocar os temas, de colocar os personagens, esses relacionamentos nesse pano histórico tão interessante que é a ocupação russa da Tchecoslováquia. Então, para finalizar, uma última reflexão aqui sobre o kit ainda, né, o kit no comunismo. Muito recentemente eu fiquei sabendo que aquela música Shiny Happy People, ela é uma crítica à propaganda comunista, né? Porque ela fala lá, pessoas felizes dando as mãos, né? E é uma crítica. Então, essa música também, ela fala do kit na visão do Milan Kundera, porque ela está mostrando uma imagem que não é verdadeira. E lá, a gente conversando, lembramos que essa música ficou muito gravada na nossa memória porque ela foi utilizada numa cena do filme Tropa de Elite, né? É uma cena que está ocorrendo uma festa, né, na casa, né, de uma pessoa de classe alta. E em seguida chega aquele personagem que é policial, tudo, e aí trocam para uma música, né? Polícia para quem precisa de polícia e tudo mais. E é claro que a gente ficou pensando que muito provavelmente a escolha do Shiny Happy People naquela festa não foi por acaso, né? Se a gente pegar aqui o conceito do Milan Kundera do kit, de ser uma coisa linda que esconde algo ruim, algo podre, a gente poderia transportar lá para aquela cena do Tropa de Elite, colocando, né, que aquela festa, aquelas pessoas felizes e tal, elas cobrem, né, porque elas acabavam por financiar de uma forma direta ou indireta o mundo horroroso do tráfico de drogas, né? Então, ele coloca essa música também como uma coisa do kit. Isso foi uma interpretação que a gente chegou e nós gostamos bastante dessa conclusão, né? Nos pareceu bastante coerente com o contexto do filme, com o contexto da cena. O que vocês acham? Então, pessoal, eu espero que essa resenha tenha despertado em vocês a vontade de ler A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Se você já leu esse livro, talvez a minha resenha tenha mostrado para você algum ponto que você não tinha prestado atenção e vai fazer uma releitura. Se você leu uma vez e não gostou muito dessa obra, sugiro que releia, né, pensando em algum desses aspectos que eu mostrei aqui, seja o psicológico, seja o histórico, seja da narrativa do romance dos personagens, né, das idas e vindas dos personagens. Faça uma segunda leitura, porque o Milan Kundera, como eu falei, ele costurou muito bem todos esses temas ao longo de toda a obra. Esse livro tem uma qualidade literária muito interessante, eu gostei muito, muito dessa leitura. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha, siga, né, lá no Instagram também, eu faço muitas postagens lá, além das resenhas. Né, e vamos conversar, comente aqui o que você gostou, o que você não gostou dessa obra, né, o que você acha mais legal no Kundera, né, ou por que você definitivamente não gosta dela, né, essa obra que é tão divisora de opiniões aí por esse mundo afora. Então, muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço!